Bom, no vídeo anterior nós fizemos esse formulário aqui, ficou feio para diabo, vamos ser honestos com nós mesmos, vamos de repente fazer isso aqui mais bonitinho aqui para cá, vai para cá, isso aqui para cá, isso aqui vai para cá, pronto. Mas é assim, versão 1.0, gente, é assim, vai ser feio, vai estar cheio de bug, etc. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. O objetivo é que você monta uma primeira casca e depois você vai melhorando, vai aprendendo, vai melhorando cada dia que se passa. O importante é isso. Bom, vamos então para a nossa funçãozinha, e isso aqui com certeza vai dar, tá? Carregar a lista escolas. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente fazer funcionar carregar lista escolas, tá? Eu vou lá no final, como testar? Abra o editor, execute framescall.show no módulo padrão para abrir o formulário. Então, lá na nossa função padrão, nosso principal, não temos um principal aqui ainda, né? Então, vamos criar, inserir módulo, vamos chamar de módulo main, explicit, abrir formulário. Então, criamos uma função, na realidade não é uma função, eu vou entrar depois no detalhe dessa diferença, é uma sub, posso falar agora, o sub não retorna nada, a função retorna valores, tá? E aqui eu dou um F5. F5, ele já deu pau, porque aquela função não vai funcionar mesmo. Ah, repara que ele está dando pau aqui no show. Aí você fala assim, caramba, será que eu estou escrevendo alguma coisa errada? Né? Na realidade, o que pode estar acontecendo é que o erro está na hora de dar o initialize. Ele não consegue dar o initialize, né? Então, eu vou comentar aqui. Eu cliquei basicamente 2 vezes aqui e 2 vezes aqui para abrir o código. Eu vou comentar essa linha para ver se é isso. Tá? Eu imagino que seja isso. Aqui eu dou um parar. Vamos fechar aqui, voltamos para o nosso formulário principal, era aquilo lá mesmo. Então, apesar dele mostrar o erro no from frame escola show e você achar que tem algum código digitado errado, não é esse o problema. O problema é que na hora que ele tenta rodar o initialize, ele não consegue, tá? E a gente consegue descobrir exatamente em que linha está dando erro. Vou mostrar como que a gente faz isso. Unidades, não carregou nada, porque a gente comentou, mas olha, não ficou tão feio assim, vamos ser justos. Eu fui cruel no início, mas não ficou tão feio assim, né? Se eu clico aqui em fechar, não faz nada, nós não colocamos esse código, né? Então, vou ter que fechar por aqui. Aliás, vamos já colocar esse código. Esse código é o mais fácil de todos. Trago como upload. Vamos ver se funciona. Como que a gente faz para ver se funciona? Tem que voltar no nosso amiguinho main, rodar isso daqui, fechar, ele fechou. Vamos ver se funciona aquela dica do... olha que legal. Eu, sem querer querendo, porque eu estou acostumado a dar F5, eu dei F5, ele me pergunta qual macro eu quero executar. Está aqui o abrir formulário, a gente não precisa ir até lá para executar, muito mais fácil. Eu vou apertar o ESC, o meu mouse está aqui, eu vou apertar o ESC, funcionou aquela dica que eu dei no vídeo passado de como fazer isso. Se você perdeu, vai lá e assiste o vídeo anterior. Muito bem, vamos voltar aqui. Nós queremos saber por que não está funcionando isso daqui. Então, o que nós fazemos? Colocamos clicamos aqui no ponto de interrupção, de debug, tá? Basta clicar aqui, ou se não me engano, o F9 também deveria funcionar. Funciona também, show de bola. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, ele entende que ele vai executar até esse ponto, e aí ele vai parar e vai perguntar o que você quer fazer, tá? Eu dei F5, ele já saiu carregando, coisa boa. Carregar lista escolas. Se eu der F5 de novo, ele já vai sair executando e vai dar o erro, certo? Então, não posso fazer isso.
eu tenho que dar o quê? F8. F8 ele vai de linha em linha. Tá vendo? Linha em linha. Set WS, que é uma variável do tipo worksheet. Worksheet é uma planilha, tá? É isso aqui, o principal é um worksheet. E ele está tentando pegar deste workbook. O que é um workbook? Workbook é um arquivo de Excel. Ele está tentando pegar deste workbook a planilha escola. E a gente sabe que não existe. E aí ele dá o erro, né? Então, nós temos que falar lá para o ChatGPT: ô cabeção, você não ajudou a gente a criar a planilha de dados para isso aqui? Por que você está me fazendo referência ao this workbook? Então, temos que falar isso para ele, tá? Vou dar uma pausa e escrever o texto. Muito bem, vamos escrever isso daqui. Ó. Que não funciona, vou carregar a lista de escolas, que dá erro que a planilha não existe, que ela faz parte da planilha do arquivo de dados. Vamos ver se ele se lembra. Na teoria, né, o ChatGPT ele tem uma memória e, claro, ele tem que fazer as coisas conforme aquela memória, né? Ótima observação, né, malandrinho? Como a planilha de escolas não está no arquivo tal e não no mesmo precisamos primeiro abrir o arquivo de dados antes de tentar carregar as informações. Então, como a gente está trabalhando com o Excel como uma base de dados, é mais ou menos o que acontece com uma conexão a um banco de dados. Tem que primeiro abrir aquela conexão, se conectar àquele banco de dados e depois puxar aqueles dados, certo? Muito bem. É isso aqui que ele está fazendo. Vamos dar uma olhada. Chama carregar lista escolas, é a mesma função. Aqui ele está abrindo, ok. Se o arquivo de dados não existir aberto, então abrir, verifica se não existe, e repara que ele está usando aqui o error resume next. Por quê? Porque se der erro, tá? Ele continua. Resume next significa continua. Deu erro, desencana, não faz mal, tá? Aqui ele verifica. Eu vou copiar para lá que é mais fácil de ler. Então, isso daqui, vamos substituir. Muito bem. Então, aliás, vamos ter coragem, gente. Vamos rodar isso aqui, ó. Pimba. F8. O tipo definido, blá, blá, blá. Aí, não criamos nenhuma configuração de dados. Não é esse o nome. O nome é CLS. O que acontece? Lembra da memória, né? Na memória dele, aquela classe de configuração... Desculpa, eu fiz muito rápido. O tipo definido pelo usuário não foi definido. Então, quando a gente dá OK, é um erro de compilação e ele está mostrando que esse tipo aqui, ó, configuração de dados, não existe como uma classe. E realmente nós chamamos a classe CLS configuração dados. Temos duas opções. A gente renomeia a nossa classe para configuração de dados, que se adapta ao nosso amiguinho ChatGPT, ou a gente vem aqui e corrige CLS configuração dados. Ok? Vamos ver. Ah, beleza, é isso mesmo. O erro resume next. Deu erro, tá? Como que eu sei que deu erro? Primeiro, porque a planilha está fechada, né? Segundo, porque aqui continua como nothing. Sim? Se você apertar Ctrl G, ele aparece a verificação imediata. A verificação imediata serve para você verificar o conteúdo de alguma variável. Você também pode vir aqui ao botão direito e colocar adicionar inspeção de variáveis. Então, são duas ferramentas que vão te ajudar muito em você debugar e encontrar problemas no seu código. Expressão é a própria variável, aqui você poderia colocar alguma outra coisa, uma condição. Expressão de variáveis, vamos deixar o padrão mesmo. Tá nothing. Tá nothing aqui significa nada, né? Tá vazio. Ok, F8. E aí ele fala, olha, se o workbook dados continua nothing, então seta o workbook dados para, e agora ele usou a memória. Olha que bacana. Só que ele não fez merda nenhuma aqui. Config diretório base, ele não conseguiu fazer aqui. Vamos ver por quê. Isso aqui vai dar erro. Se eu venho aqui, o Ctrl C e
Faço assim. Ah, não. Então, é bug agora apareceu. Coisas do VBA. Não me responsabilizem por esses erros, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Só vez que aqui funciona direitinho. Então, legal, o diretório base, como a gente não está trabalhando, não está fazendo um teste, de novo, que é a questão de teste. Diga-se de passagem, essa função aqui é uma porcaria para testar, a gente vai ter que refazer depois. Como não está trabalhando no modo teste, ele está retornando direitinho o nosso diretório. Tá? Então, isso aqui vai funcionar. Legal, foi lá no diretório base, ele entrou, como eu estou fazendo linha a linha, ele entrou na classe para saber qual que é aquela função daquela classe e depois volta para cá. Tá? Eu tenho uma opção aqui, ó, no depurar, tá vendo a linha, esse aqui, ó, depuração total. Eu posso fazer aqui o Shift F8. Shift F8, ele pularia isso daqui. Eu posso voltar no tempo também, ó, que legal. Vem aqui, arrasto. Então, eu dou um Shift F8, ele já entra no diretório base, faz o que tem que fazer e sai. F8, agora de novo, ele aprendeu. Eu vou verificar, se tiver algum erro, eu saio. E agora ele está pegando o sheet escolas da planilha Workbook Dados. Marcos, cadê a planilha Workbook Dados? Está aqui, ó. Workbook Dados está aqui e tem o escolas. Show de bola, tem tudo que a gente precisa. Se agora eu venho aqui por cima, vamos ver se aparece bonitinho. Não mostra nada. Mas se eu venho aqui, adicionar a inspeção de variável, ok. E tem aqui, ó, planilha. Muito legal, certo? Turututum. Ok. Se for nothing, ele fala, olha, erro, não achei a planilha, já era, você não consegue fazer nada, ele sai. Para ele achar a planilha, certo? Ele achar a planilha e ele vai fazer aquela contagem lá que ele falou que ia fazer, contar o número de linhas. Vamos ver? Última linha, 2. Última linha, 2. Show de bola. Limpa o CMB escolas, o combo box. Limpou dim e as integer. Então, ele está criando uma variável i para fazer um looping entre 2, que é a primeira linha que tem dados, e até a última linha. Tá? Então, se a gente tivesse 10 unidades, ele ia carregar as 10 unidades. Ok? No looping, a estrutura do looping é isso. For, isso aqui é um looping definido. For a variável, o valor inicial, até o valor final. Você faz o que você tem que fazer e depois dá um next à variável. Sendo que você pode, se por algum motivo a lógica fizer sentido, você pode mudar o i aqui dentro, tá? Não é a coisa mais recomendada, mas você pode se você precisar fazer isso. E aí, para cada... E como que ele usa esse i, né? O i aqui, ele representa a linha, tá? Então, o i representa cada uma das linhas que a gente vai querer carregar. Então, se eu dou um F8, eu vejo aqui, eu passo o mouse por cima, i igual a 2. Eu também poderia vir aqui. Eu venho aqui, cadê você? Adicionar a inspeção de variável i. Tá aqui, i igual a 2. Também posso vir aqui, i igual a 2. Tá? São várias formas de você ver o conteúdo de uma variável. Por enquanto tá fácil, depois, com o tempo, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. Aqui ele adiciona um item. Está adicionando a coluna 1. A coluna 1. O valor da coluna 1. Então, ele está pegando worksheet.cells, linha e coluna, valor. Se eu tenho isso daqui, dou Ctrl C para cá, realmente é o ID 1. Ele vai adicionar esse item. Next, ok. 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 Vamos ver aqui que ficou. Ficou 1. É horrível, né? É horrível. É horrível. Então, vamos ser chatos com o nosso amigo ChatGPT, tá? Vamos falar para ele que ficou horrível. Ok. Funcionou, mas ficou horrível. Horrível para o usuário. Estamos mostrando o ID da escola
no lugar do nome da escola. Ele vai falar: "Ah, meu Deus, você tem razão, sim, é isso". Muito bem. A solução ideal é utilizar a propriedade item data, né. Por quê? Porque a princípio, você deveria você não pode ter, você poderia ter 2 unidades com o mesmo nome, poderia, né. E aí você não poderia usar um nome como sendo o identificador de cada item, tá. Por isso que ele está falando aqui o item data. Então o que que é o item data? Além do nome, além do conteúdo, do texto para cada conteúdo, tem um numerinho que você associa para cada um dos itens. Por isso que chama item data. E é isso que ele vai fazer aqui. Aqui é o mesmo, tudo o mesmo, para lá. E aqui, ó, vamos mudar só essa parte aqui. Na realidade, a gente só precisa mudar isso aqui. Aqui eu tenho que parar o código, ok? Vamos lá. Hum, turum, turum. CMB escolas, add item. Então, combo escolas, adiciona o item. Agora ele está pegando a coluna 2, que é onde tem o valor, e está pegando a. Em seguida, ele está dizendo que o item. Esse daqui é diferente no Visual Basic. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, ok. Então é assim que ele faz. Para ele guardar o. Deixa eu ver se não tem item data aqui. Fiquei curioso. Não, não tem. No Visual Basic a gente coloca item data tal. Então aqui ele está fazendo list, está pegando o índice, tá? E isso daqui está errado. Deixa eu ver. List índice. Var column. Não sei que merda que ele está fazendo aqui. Column índice. Que coisa estranha. Eu vou perguntar o que quer dizer isso daqui. Vamos ver se ele está explicando. Porque está usando list count aqui no lugar de usar o i. O que acontece? Está estranho, né? Porque a priori a gente tem que dizer que esse item aqui que nós estamos adicionando tem determinado índice, né? E aqui ele não está em lugar nenhum mostrando isso. Ah, olha aqui, coisa mais esquisita. Agora eu entendi. O que acontece? À medida que a gente vai adicionando, à medida que a gente vai adicionando itens, o list count vai aumentando. Vai primeiro tá com 0, depois vai com 1, tá com não sei o que, certo? Então, ele tá sempre aqui significa o quê? Pegar o último item. Aí você vai me dizer, mas Marcos, o último item não é o list count? Não. O list count conta quantos itens tem. Então, o nosso amiguinho combo vai ter um item, sim? Só que o índice começa do 0, tá? Então, quando ele não tem nenhum, é menos 1. Quando ele tem um item, é 0. O item 2 vai ser 1, tá? Por isso que ele está pegando o list count menos 1. Está pegando sempre o último item da lista. Eu não gosto dessa lógica porque é muito confusa. Eu prefiro fazer assim, ó, i menos 2. Então, a gente sabe que na linha 2, o item corresponde ao item 0, né? Então, é i menos 2, tá? Esse é um jeito. Ou você poderia mudar aqui a lógica e falar assim, ó, do item 0 até não sei o que, mas assim fica mais claro. Mas vamos ver se é isso. Explicação técnica. É isso mesmo. Adiciona um item ao final da combo box. Então,
Aqui ele está dizendo, ele está querendo ser mais inteligente que eu, e ele é, fazer o quê? Temos que admitir, né. Ele está dizendo que se der algum erro, né, não dá para garantir de que vai estar sempre adicionando, eu vou ter que colocar o que ele fez. Eu nunca tinha pensado nisso, cara, que sacanagem. Olha que são já muitos anos programando isso aqui, e que muitos anos nunca deu esse erro, né, mas vamos lá. Eu vou ter que aceitar, tá, vamos aceitar a superioridade do ChatGPT. Então, com isso, ele está sempre adicionando no último. Muito bem. A Combobox pode não conter todos os índices da planilha. Se tivermos apenas 3 escolas na planilha, e será 2, 3, 5, mas o Combobox terá os índices 0, 1 e 2. Se usarmos e estamos tentando acessar... Blá, blá, blá. Se houver espaços vazios na planilha ou um filtro aplicado, os índices de não corresponderão aos índices do Combobox. Ok, já entendemos. Tá, tudo bem, você ganhou. Ok, você ganhou. Ele não tá ouvindo o que a gente tá falando, então tudo bem. É engraçadinho, né? Beleza pura. Vamos ver se tá preenchendo agora do jeito que a gente quer. F5, F5. Sem medo de ser feliz. Veio uma seleção aqui esquisita na coluna A. Escola modelo. Que coisa linda, hein, gente? Então, como é que eu faço agora para... Não, já estouramos o tempo. 20 minutos já tá demais. Na próxima, vamos então fazer o código de selecionar e mostrar aqui os dados, ok? Fica para a próxima. Um abraço.